Amados irmãos, amadas irmãs, Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vimos como exemplo Filipe, que ajudou o eunuco, explicando a palavra de Deus e pregando o Evangelho. E o eunuco então conheceu o Senhor e se foi cheio de alegria. Hoje vamos ver um outro exemplo de aperfeiçoamento. Vamos ver sobre Áquila e Priscila. Primeiramente, vamos ler Atos 18, versículos 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Nessa porção da palavra, nós vemos que Paulo conheceu Áquila e Priscila e passou a morar com eles. Agora, vamos em Atos 18, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Nós podemos ver que Paulo, ele convivia com Áquila e Priscila e transmitiu a eles a palavra de Deus. Vamos ver agora o resultado desse relacionamento entre Paulo e Áquila e Priscila, o aperfeiçoamento que ele deu a eles. Atos 18, versículos 24 a 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Louvado seja o Senhor. Podemos ver que Áquila e Priscila, pelo fato de terem convivido com Paulo, eles foram aperfeiçoados. E aí, nessa ocasião, quando Apolo apareceu, Apolo, um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, uma pessoa que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus,
Esse Apolo tinha uma carência, ele conhecia apenas o batismo de João. Ele falava ousadamente, mas ele precisava ser aperfeiçoado na palavra e no caminho de Deus. E aí nós podemos ver, nesse momento, Priscila e Áquila desempenharam uma função de aperfeiçoamento. Eles tomaram Apolo e expuseram com mais exatidão o caminho de Deus para Apolo. Eles não ficaram amedrontados, olhando para Apolo, puxa, que grande homem, um homem poderoso. Não, eles expuseram o caminho de Deus com mais exatidão para Apolo. Nós podemos ver que esses que foram aperfeiçoados, Priscila e Áquila, agora estavam aperfeiçoando Apolo. E nós sabemos que Priscila e Áquila foram aperfeiçoados por Paulo para o quê? Para o desempenho do seu ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Em Romanos, capítulo 16, versículo 3, diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha só que maravilha, nós podemos ver o crescimento, o desenvolvimento espiritual de Priscila e Áquila. Eles foram aperfeiçoados por Paulo, agora eles estavam desempenhando seu ministério para edificação do corpo de Cristo. Eles se tornaram cooperadores de Paulo em Cristo Jesus. Mas eles não estavam somente relacionados com a obra, mas eles tinham um viver de igreja normal. Podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Olha só, a casa deles estava aberta, os irmãos se reuniam ali, eles estavam desempenhando a sua função na edificação do corpo de Cristo. Amado irmão, amada irmã, quando nós somos aperfeiçoados e começamos a desempenhar a nossa função, nós podemos ajudar a muitos. O Senhor tem depositado em nós a sua palavra, não é? Não tem depositado em você? Você, com essa palavra, pode ajudar a outros. Você pode abrir a sua casa para que a igreja se reúna. Você pode cuidar dos irmãos. Você pode expor o caminho de Deus para aqueles que não conhecem. E assim, desempenhando essa função, nós todos podemos desempenhar, nós podemos contribuir, podemos exercer a nossa porção na edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus.